Beleza. Pessoal, então, sejam todos bem-vindos, né? De antemão, já quero agradecer aí a presença dos novos colegas da banca, o Marcel, o Edio e o Alexandre Bis. E vamos, então, começar a defesa de dissertação do candidato Heitor Alves da Silva, de Souza, né? Eu era mais um Souza, tinha esquecido, tem a Souza também, do Heitor. E o título do projeto é Framework Conceitual para o Gerenciamento Adaptativo do Manejo Integrado de Fogo à Luz da Gestão do Conhecimento, né? Que é a defesa de número 17 desse ano, de um total do programa de 419 até agora, né? Tem como orientador eu, o professor João Arthur, e a professora Gertrudes, que também está aí presente. Então, meus caros, sem mais delongas, eu vou passar aí a palavra para o Heitor, para que ele, de até uns 40 minutos, aí, 45 no máximo, né, Heitor, consiga aí fazer a defesa, né, proceder a defesa para a gente fazer a avaliação e a argumentação. Valeu? Obrigado, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar a banca, na pessoa do professor João Arthur, professora Gertrudes, professor Alexandre Bis, professor Edio, doutor Marcel, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Cumprimentar toda a audiência online que está acompanhando a apresentação do nosso trabalho. Bom, o tema do nosso trabalho é a construção de um framework conceitual para o gerenciamento adaptativo do manejo integrado do fogo, à luz da gestão do conhecimento. O trabalho foi realizado por mim, Heitor Alves de Souza. Aproveito para me apresentar rapidamente. Estou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, atualmente com 18 anos de serviço. A pesquisa foi realizada no âmbito do mestrado interinstitucional em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento, com ênfase em Segurança Pública, o MITA, orientado pelo professor João Arthur e orientado pela professora Gertrudes. O nosso trabalho segue a seguinte estrutura, composta por esses 6 tópicos, que a gente vai abordar com maiores detalhes aí nos próximos slides. Bom, iniciando com a contextualização da nossa pesquisa, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente nos traz que os incêndios florestais estão crescendo em frequência, intensidade e alcance, com previsão de aumento de 30% até 2050. E isso trará graves consequências para a sociedade e para o planeta. Entre elas podemos citar impactos ambientais, perda de vidas e patrimônios e retroalimentação do ciclo das mudanças climáticas. Incêndios devastadores registrados historicamente fortaleceram décadas de uma política de supressão total do fogo, também conhecida como fogo zero, o que em alguns casos agravou o problema ao não considerar o tratamento de combustíveis como fator essencial para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Nesse sentido, estratégias que utilizam o fogo para a prevenção têm ganhado espaço. É o caso do manejo integrado do fogo, da estratégia do manejo integrado do fogo, também conhecido como MIF. Entendendo que o MIF acontece em um contexto de complexidade e incerteza, existe a necessidade de implantar um processo de gerenciamento adaptativo para orientar as futuras ações de gestão em paisagens. Entendendo também que vivenciamos em uma sociedade do conhecimento que passa por uma intensa transformação digital, a eficácia das organizações de gestão de incêndios florestais não é mais totalmente aferida somente pela disponibilização de recursos humanos e equipamento de combate a incêndio, mas também pela sua capacidade de gerir seus próprios conhecimentos no aumento de suas capacidades organizacionais. É nesse sentido que a gestão do conhecimento se apresenta como uma alternativa viável para apoiar o gerenciamento adaptativo do MIF para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Diante desse cenário, elaborando a seguinte pergunta de pesquisa: como a gestão do conhecimento pode apoiar o gerenciamento adaptativo do manejo integrado do fogo para melhorar a prevenção e o combate aos incêndios florestais? Para responder essa pergunta, elencamos os seguintes objetivos. O objetivo geral: propor um framework conceitual para o gerenciamento adaptativo do manejo integrado do fogo à luz da gestão do conhecimento. Os objetivos específicos são descrever o MIF como estratégia de prevenção e combate aos incêndios florestais, descrever como os processos de gestão do conhecimento podem contribuir para o gerenciamento adaptativo do manejo integrado do fogo, identificar os princípios de governança que colaboram com o gerenciamento adaptativo do manejo integrado do fogo, e verificar o framework proposto com especialistas em prevenção e combate aos incêndios florestais. Então, a presente pesquisa ela possui relação com o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, na medida em que contempla as metas e objetivos do Grupo 5, Ações de Prevenção de Desastres e Acidentes, onde reafirma o compromisso de apoiar
as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos. Passando rapidamente pela revisão da literatura e fundamentação teórica, vamos falar um pouco sobre a relação do fogo e a humanidade. O fogo sempre possuiu duas faces distintas. Para um homem, a benéfica essencial para a sobrevivência e a maléfica mais comumente associada a grandes incêndios com perda de biodiversidade, vidas e patrimônios. Apesar dessa relação histórica, os incêndios florestais estão se tornando cada vez mais severos, frequentes e intensos, pois eles estão contidos num contexto complexo e são utilizados para diversas finalidades, principalmente no contexto de desmatamento para fins agrícolas, pastagem e extração de madeira. Então, a figura 1 nos traz que o homem tem tido um papel cada vez mais influente nos desastres relacionados a incêndios florestais, seja pelo não uso ou uso em excesso do fogo nas paisagens. Falando sobre a relação do fogo, os ecossistemas, em cada tipo de ecossistema existe uma relação diferente com o fogo, sendo este desejável de forma planejada nos biomas dependentes do fogo, para a manutenção da biodiversidade e prevenção do acúmulo de biomassa. Por outro lado, são totalmente desejáveis nos ecossistemas sensíveis ao fogo, pelo risco de degradação. Então, a figura 2, ela apresenta a classificação dos biomas brasileiros conforme a sua relação com o fogo, onde nós temos a floresta amazônica e a Mata Atlântica como biomas sensíveis ao fogo, ou seja, onde o fogo é totalmente desejável, e o Cerrado, Pantanal e os Pampas como biomas dependentes do fogo, ou seja, eles evoluíram com o fogo e precisam de forma planejada deste para que manter sua biodiversidade e tratar a carga combustível acima do solo. Nós temos a Caatinga como um bioma independente do fogo pelas suas condições climáticas e ausência de material combustível. Nesse sentido, entendendo que o fogo ele é importante nos biomas dependentes do fogo de forma planejada, começaram a surgir na década de 90 as primeiras experiências com o manejo integrado do fogo, a estratégia de manejo integrado do fogo, que consiste em um sistema que inclui um ou ambos os seguintes conceitos: integração de incêndios naturais e prescritos ou causados pelo homem, e ou aplicação planejada de fogo em florestas e outros. Uso da terra de acordo com os objetivos da queima prescrita. E a integração das atividades de manejo do fogo, uso das capacidades das comunidades rurais e usuários da terra para atingir os objetivos do manejo do solo. Então, a partir de então, várias publicações têm reiterado o manejo integrado do fogo em suas diversas versões, né? Então, a figura 3, a gente tem o triângulo do manejo integrado do fogo, criado por Myers em 2006. Um pouco antes, a gente teve em 2003 a estrutura de 5 passos do manejo integrado do fogo, da publicação de Arbor Vitae. 2010, o projeto European Fire Paradox reitera o manejo integrado do fogo como uma estratégia de prevenção e combate a incêndio florestal. E em 2011, a estrutura de 5 passos começa a fazer parte das publicações da FAO, né, que é o Escritório das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Em 2022, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente reitera a estrutura de 5 passos do manejo integrado do fogo. E, mais recentemente, em 2023, a Conferência Internacional dos Incêndios Florestais, que aconteceu em Portugal, apresenta a cadeia do manejo integrado do fogo em 6 passos. Para além das publicações, está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de lei número 1818, de 2022, que tem o objetivo de instituir a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Com a implementação da política, será possível expandir o MIF para todo o território nacional, além das unidades de conservação, inclusive em áreas particulares, evidenciando ainda mais a importância de abordar a estratégia de forma abrangente, inclusive sob a ótica da gestão do conhecimento. Então, entendendo que o MIF ocorre em um contexto de complexidade e incerteza, é necessário estabelecer um processo estruturado para a tomada de decisão. Então, é proposto o gerenciamento adaptativo como um processo estruturado de gerenciamento experimental que oferece a oportunidade de aprender fazendo, permitindo que a gestão avance inicialmente sem o conhecimento científico suficiente, mas de forma que a implementação do modelo permita gerar o conhecimento necessário. Então, na figura 9, a gente tem um ciclo de gerenciamento adaptativo contínuo, proposto por Myers em 2006, composto pelas suas 4 etapas. Então, a partir do planejar as ações de manejo, seja queima prescrita, seja educação, ação, agir, colocar em prática essas ações de manejo, monitorar e avaliar os resultados. Então, esse ciclo, realizado ao longo dos anos, eles vão gerar o conhecimento necessário para que a estratégia do MIF seja eficaz e possa alcançar seus objetivos. Então, foi a partir dessa estrutura que a gente visualizou a lacuna de pesquisa,
que a partir desse momento que os conhecimentos são gerados, tanto no gerenciamento adaptativo da estratégia quanto na rotina das organizações, ele precisa ser gerenciado para que a organização possa extrair o máximo dele. Então, entendendo que o conhecimento é importante para as organizações, o manejo integrado de gestão de incêndios florestais, entendendo também que o conhecimento é fator de produção mais importante no mundo atual, a gente reitera a perspectiva conexionista do conhecimento e aborda seus principais tipos, conhecimento tácito, conhecimento explícito. Então, a partir desse momento, a gente pode relacionar a gestão dos incêndios florestais com a teoria do conhecimento. Então, a gente utiliza a metáfora da árvore do conhecimento para fazer uma alusão aos principais tipos de conhecimento, onde a gente tem os conhecimentos explícitos, mais externalizados, seja aqueles manuais, procedimentos representados pelo tronco, pelos galhos, pelas folhas da árvore, e nós temos o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento mais implícito, que está na cabeça das pessoas, na rotina, nos valores da organização, simbolizados pelas raízes abaixo do solo. Entendendo que tais tipos de conhecimento existentes nas organizações precisam ser gerenciados para que alcance os objetivos estratégicos e consiga efetivamente prevenir e combater os incêndios florestais para diminuir os desastres, é que a gestão do conhecimento se apresenta como um método integrado de criar, identificar, organizar, compartilhar, recuperar e aplicar o conhecimento para melhorar o desempenho das pessoas, das equipes e das organizações como um todo, melhorando os resultados organizacionais. Então, a gestão do conhecimento, ela entra no cotidiano das organizações gestoras de incêndios florestais, e nessa pesquisa, através de seus aceleradores, representados pela figura 11, liderança, pessoas, tecnologias e processos, e através de seus processos de gestão do conhecimento, representado pela figura 12. Passando para os procedimentos metodológicos, essa pesquisa ocorre um paradigma epistemológico pragmático, ou seja, orientado para a solução de problemas. A metodologia de pesquisa utilizada foi a Design Science Research, e consiste em reduzir o distanciamento existente entre a teoria e a prática, não necessariamente desenvolvendo soluções ótimas, e sim que sejam satisfatórias para uma determinada situação. A modalidade de pesquisa é uma pesquisa tecnológica, que objetiva criar um artefato para um objetivo específico. À direita, nós temos as 6 etapas da DSR, proposta por Peffers, que a gente vai abordar com maiores detalhes no próximo slide. Então, a partir das 6 etapas da DSR, proposta por Peffers, a gente realizou a atividade 1, que é a identificação do problema, integrando os construtos utilizados em incêndio florestal, manejo integrado do fogo e a gestão do conhecimento. Realizamos a atividade 2, que é estabelecer os objetivos. Projetamos o desenvolvimento de um artefato, KM-File. Realizamos a atividade 4, que é a demonstração do funcionamento desse artefato. Fizemos a avaliação dele e vamos realizar a comunicação desse artefato. Então, identificado o problema e estabelecidos os objetivos, realizamos uma busca junto às bases de dados do portal CAPES, BR, acerca dos construtos utilizados. Então, utilizamos os descritores do quadro 1, que relacionam a gestão do conhecimento, os incêndios florestais e o manejo integrado do fogo, e seus termos correlatos, junto às bases de dados Scopus, Web of Science e Engineer Village. A pesquisa foi realizada em janeiro de 2023 e atualizada em setembro de 2023. A base Scopus nos retornou 72 documentos, a Web of Science 31 documentos e a Engineer Village 10 documentos. Estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão, retirando os artigos repetidos e aqueles inacessíveis pelo portal CAPES, a amostra contou com 44 documentos que foram lidos e serviram de referência para a construção do framework. Adicionalmente, em virtude da diversificada literatura dos construtos trabalhados, utilizou-se a técnica de amostragem Snowball, que é trazer para a discussão, trazer para a pesquisa importantes documentações relacionadas aos incêndios florestais que não apareceram nas bases, mas que são bem importantes para o contexto utilizado. Então, a partir da revisão da literatura e da experiência do autor em uma organização gestora de incêndios florestais, a gente propôs desenvolver o framework, o artefato, chamado de KM-File. Então, o framework ele considera como
os conhecimentos multidisciplinares e transdisciplinares necessários ao MIF podem ser gerenciados para aumentar a capacidade organizacional, a prevenção e a resposta aos incêndios florestais. Então, a nomenclatura KM-FIRE foi utilizada para fazer menção à gestão do conhecimento, né, o KM, Knowledge Management, e o FIRE trazendo referência ao fogo e incêndios florestais. Iremos abordar cada camada, cada elemento do framework nos próximos slides. Então, no núcleo do artefato, nós temos a estratégia do manejo integrado do fogo, como uma alternativa emergente para a prevenção e combate aos incêndios florestais, reiteradamente citado em importantes publicações relacionadas ao combate a incêndio. A primeira camada, nós temos as etapas do manejo integrado do fogo. Então, entendendo que o MIF aborda de forma holística os incêndios florestais, reconhecendo que antes, durante e após o uso do fogo ou incêndio, devem ser determinados quem são os atores informados, competentes e responsáveis pelas tarefas atribuídas em cada estágio da estratégia. Então, nós utilizamos as etapas do manejo integrado do fogo proposta pela Conferência Internacional de Incêndios Florestais e divide o MIF em 6 etapas a serem desenvolvidas. O quadro 2 traz de forma resumida os principais conhecimentos críticos a serem desenvolvidos em cada etapa no manejo integrado do fogo. Então, durante o planejamento, é importante conhecer qual o papel ecológico e impacto do fogo em determinada área. Durante a prevenção, quais os programas de educação sobre o uso do fogo são necessários à comunidade. Na etapa de prevenção, como a legislação florestal deve promover e regular o uso da queima prescrita e também considerar outros programas de gestão de combustível, bem como mudança nas paisagens, quando necessário. Na etapa de pré-supressão, quais as informações e modelos probabilísticos necessários para medir o perigo, a frequência, a exposição e a perda potencial em diferentes cenários. Na supressão, quais os recursos para operação de supressão, socorro, atendem aos objetivos estratégicos e um plano de gerenciamento de incidentes. E, por fim, na etapa de pós-incêndio, quais ações de bem-estar da comunidade são necessárias. Então, todos esses conhecimentos críticos são produzidos nas etapas do MIF e devem ser gerenciados para que se alcance os objetivos da organização. Então, entendendo o contexto de complexidade e incerteza que os incêndios florestais acontecem, é necessário estabelecer um gerenciamento adaptativo para a tomada de decisão nesse cenário. Então, a segunda camada faz referência ao gerenciamento adaptativo do MIF. O gerenciamento adaptativo a gente se desdobra em quatro ações, 4 etapas, né? Durante o planejamento, é importante saber quais os interesses das partes envolvidas naquela paisagem. Durante a etapa de ação, operacionalizar as ações de manejo que foram planejadas. Durante a etapa de monitoramento, avaliar o progresso no sentido de alcançar os objetivos da gestão. E na etapa de avaliação, verificar se aquela ação de manejo ela foi adequada e tomar as decisões com relação à sua manutenção ou alteração. Terceira camada do nosso framework, a KM-FIRE, ela faz referência aos processos de gestão do conhecimento. Então, os conhecimentos produzidos durante a execução das etapas do MIF, do gerenciamento adaptativo e aqueles desenvolvidos na própria rotina das organizações, precisam ser geridos para que ocorra o aumento das capacidades individuais, de equipe, organizacionais e sociais, possibilitando o alcance de seus objetivos estratégicos. Então, acerca dos processos de gestão do conhecimento, as organizações gestoras de incêndios florestais podem lançar a mão de diversas ferramentas e práticas na sua rotina que vão facilitar cada processo. Então, no processo de identificação do conhecimento, pode ser utilizado comunidade de prática, café do conhecimento, computação de nuvem. Para o processo de criação do conhecimento, podem lançar a mão de brainstorms, captura de aprendizados e ideias. Para o armazenamento do conhecimento, utilizado revisão de aprendizagem, revisão após ação. Para o compartilhamento desse conhecimento, assistência por pares, revisão de aprendizado. Para o processo de aplicação do conhecimento, espaços colaborativos físicos, base de conhecimento e diversas outras ferramentas úteis de gestão do conhecimento podem ser incorporadas às organizações gestoras de incêndios florestais. A quarta camada do KM-FIRE faz menção aos aceleradores da gestão do conhecimento. Então, no nível organizacional, a implementação da GC pode ser facilitada e potencializada pelos seguintes fatores críticos de sucesso, também chamados de aceleradores: lideranças, pessoas, processos e tecnologias.
Então, com relação aos fatores críticos de sucesso, né, aceleradores, eles podem facilitar a implementação dessa gestão do conhecimento. No caso da liderança, é necessário haver um apoio do setor estratégico, que exista uma governança de GC, que seja alocado recursos e suporte. Com relação às pessoas, elas são essenciais para a gestão do conhecimento, pois elas são usuárias e geradoras de conhecimento, transformam conhecimento em informação em conhecimento. Com relação aos, é necessário que haja processos de gestão do conhecimento, ou seja, definir competências, modelar sistema de trabalho. Com relação à tecnologia, ela facilita, acelera a gestão do conhecimento na medida que ela facilita a colaboração presencial e virtual, melhora a comunicação. Então, cada fator crítico de sucesso desse pode potencializar a implementação da gestão do conhecimento no contexto organizacional. A quinta camada do KM faz menção aos princípios da governança dos incêndios florestais. Então, o que acontece geralmente são diferenças críticas de poder, autoridade e capacidade dentro e entre as instituições e atores relevantes podem ser impedimento para uma comunicação e cooperação informada, uma vez que lidar com o risco de incêndios florestais envolve compensação entre valores concorrentes e interesses dos atores. O risco de incêndio florestal deve ser visto como negociado entre as partes. Então, no contexto dos incêndios florestais, a gente tem infinitas organizações em diversas esferas, vários interesses, e que, por vezes, acabam se conflitando. Então, nesse contexto complexo, é necessário que existam princípios claros de governança para que cada ator desse cenário possa agir da melhor forma para evitar desastres, né, prevenir incêndios florestais. Então, a gente utilizou como referência a publicação da Conferência Internacional de Incêndios Florestais, que apresenta o framework de governança com 6 princípios orientadores dos incêndios florestais. Então, o quadro 6 apresenta tais princípios, né? Nós temos, com relação à cooperação internacional, é necessário que haja compromissos transfronteiriços de longo prazo. Com relação ao princípio de avaliação de risco, é necessário verificar as implicações ambientais das ações que estão sendo desenvolvidas naquela região. Com relação à tolerância ao risco, ela é variável, né? Cada comunidade se relaciona com fogo de uma determinada forma. Tem umas que aceitam a queima prescrita, tem outras que acham que é um absurdo. Então, é necessário adequar a tolerância ao risco dessa comunidade. O gerenciamento de risco ele é feito através das etapas do manejo integrado do fogo, de não só realizar a queima prescrita, mas trabalhar com a população, trabalhar com os atores envolvidos, fazer o papel de educação, integrar as atividades, tanto organizacionais quanto comunitárias, é o papel do manejo integrado do fogo. Engajar as partes interessadas, ou seja, trazer para a mesa de discussão órgãos reguladores, cientistas e comunidades. Daí o nome manejo integrado, né, entregar força, integrar atividades. E necessário haver uma comunicação sistêmica e pública, para que seja comunicado claramente os desafios e resultados da gestão. A sexta camada do KM-FARE faz referência aos pressupostos do uso inteligente do fogo. Então, entendendo que a exclusão do fogo, por si só, não reduziu o risco de incêndio florestal. Distante disso, de fato, resultou em maiores cargas de combustível, o que aumentou o risco de incêndio florestal. A ecologia do fogo, o conhecimento tradicional, as políticas de apoio à inclusão da comunidade, a governança da paisagem, o fortalecimento das capacidades, quando combinados adequadamente, levarão um futuro com fogo menos destrutivo. Então, a gente traz para o KM-FARE os pressupostos para um uso correto do fogo, que perpassa por esses elementos. A sétima camada do KM-FARE faz referência aos conflitos existentes, contextos influenciadores da gestão dos incêndios florestais. Então, os conflitos que existem com relação aos incêndios florestais comumente enquadram-se em 4 contextos gerais. São eles ecológicos, sociais, culturais e econômicos. Então, somente quando as necessidades e expectativas sociais, culturais e econômicas possam ser satisfeitas, mantendo-se dentro da capacidade ecológica, é que haverá sustentabilidade. Então, a gente traz para o KM-FARE os contextos, né, para que as organizações, ao implementar suas ações de manejo, elas procurem trabalhar de uma forma que concilie esses contextos, né, para que essa ação, essa solução seja perene e sustentável. Por fim, o invólucro do KM-FARE faz referência ao panorama atual e futuro dos incêndios florestais, que estão crescendo em frequência, intensidade e alcance para os próximos anos. Então, uma era denominada de piroceno por Stephen Pine em 2021.
Passando para a etapa atividade 5 da metodologia DSR, a gente realizou a avaliação do artefato, junto ao Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, o CONAGIF, parte integrante do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares, a Ligabom. Então, a verificação ocorreu uma reunião online pelo aplicativo Google Meet, no dia 13 de março de 2024, às 16h30, sendo que dos 27 membros representantes, cada estado tem um membro no CONAGIF, estiveram presentes na reunião 22 bombeiros militares, além deste pesquisador. Dos 22 participantes, 18 responderam ao questionário de avaliação. Importante frisar que nós decidimos fazer a nossa verificação do artefato junto aos órgãos que representam o Corpo de Bombeiros, em virtude da sua competência legal e das suas as ações com relação aos incêndios florestais. Então, nós temos a Lei Orgânica Nacional dos Corpos de Bombeiros, que traz as obrigações com relação à gestão, direção, planejamento, coordenação e articulação para a redução de desastres, proteger o meio ambiente, prevenção, combate e extinção a incêndios florestais. Importante frisar porque, como a gente disse anteriormente, o contexto dos incêndios florestais ele é povoado por inúmeros órgãos de diferentes esferas. Então, como é um mestrado realizado no âmbito do MINTER, de uma parceria do Ministério da Justiça, Segurança Pública com a UFSC, a gente decidiu por validar e verificar com o CONAGIF e a Ligabom. Passando para os resultados da verificação, da avaliação, com relação à avaliação dos respondentes acerca das questões norteadoras da pesquisa, todos concordaram que o conhecimento é um importante recurso para o êxito das organizações envolvidas com a gestão dos incêndios florestais. Concordaram também que a implementação do MIF tem se mostrado importante para o enfrentamento dos incêndios florestais. Da mesma forma, concordaram que o gerenciamento adaptativo é um importante processo para tomar decisão acerca das ações do MIF. E todos concordaram que o conhecimento multidisciplinar do MIF deve ser gerenciado para garantir o aprimoramento da estratégia. Com relação à avaliação dos respondentes quanto à percepção e de compreensão do framework. Então, todos concordaram que o KM-FIRE aborda assuntos importantes da gestão dos incêndios florestais. 78% concordaram que as camadas do framework são compreensíveis. 83% concordaram que ficou claro no artefato como a gestão do conhecimento pode contribuir para o êxito do gerenciamento adaptativo do MIF. Com relação à avaliação do respondente quanto à percepção de facilidade do uso do framework, 72% concordaram que é fácil navegar pelo framework, 83% concordaram que é de fácil compreensão para os membros da organização, e 78% concordaram que é de fácil de ser adotado como instrumento de auxílio organizacional. Após essas perguntas com relação à compreensão e facilidade do uso do framework, a gente abriu espaço para sugestões de melhoria com relação a esses quesitos. Então, obtivemos as seguintes respostas. Os conceitos de gestão do conhecimento que foram explicados na reunião não são muito óbvios para o público dentro das organizações, por ser um tema não usual. O fortalecimento dos conceitos de gestão como um todo são imprescindíveis para o uso da ferramenta. Excelente temática, mas alguns conteúdos ainda são barreiras a serem trabalhados. O próprio gerenciamento do conhecimento é um exemplo. Nesse sentido, eu encontro um empecilho para o bioma Caatinga, que é o retardo em adotar o MIF, coisa que o Pantanal e o Cerrado já estão bem mais avançados. E por isso a pesquisa ganha mais força no sentido de entender e implantar, porém a ferramenta se torna muito útil quando busca implementar uma ferramenta gerencial. Criaram um aplicativo intuitivo com as 7 camadas adaptativas para o MIF, que os operadores possam acessar e construir seus planos de manejo integrado ao fogo, a partir dessa ferramenta. O template em círculo pode se tornar confuso para a população em geral. Talvez desmembrar mais de um framework com menos camadas cada um, focando naquilo que é essencial para a eficiência dessa área na corporação. Então, todas as sugestões de melhorias foram consideradas para a proposição da versão final do framework que queremos apresentar mais à frente. Então, com relação à avaliação dos respondentes quanto à importância de cada camada do framework, então, 67% responderam que a estratégia de manejo integrado do fogo é indispensável para a gestão dos incêndios florestais. 78% disseram que as etapas do manejo integrado do fogo é indispensável para a gestão. 61% responderam que o gerenciamento adaptativo é indispensável. 72% responderam que os processos de gestão do conhecimento são indispensáveis para a gestão. 44% responderam que os aceleradores da gestão do conhecimento são indispensáveis, e 39% responderam que são muito importantes.
50% responderam que os princípios da governança dos incêndios florestais são indispensáveis para a gestão. 61% responderam que os pressupostos do uso inteligente do fogo são indispensáveis para a gestão dos incêndios. 56% responderam que os contextos influenciadores são indispensáveis. E 56% responderam que o panorama atual e futuro dos incêndios florestais são indispensáveis para a gestão dos incêndios florestais. Com relação à avaliação dos respondentes quanto à relevância e abrangência do KM-FIRE, 94% responderam que existe relevância nos conhecimentos apresentados para ajudar o êxito da estratégia de manejo integrado do fogo. Todos concordaram que os conhecimentos apresentados no estudo são abrangentes para todas as organizações que executam ou pretendem executar o MIF. As camadas do KM-FIRE são relevantes para o enfrentamento dos incêndios florestais. 89% concordaram com isso. Todos concordaram que as camadas do KM-FIRE são abrangentes para as organizações que executam ou pretendem executar o MIF. Todos concordaram que as ferramentas de gestão do conhecimento utilizadas no modelo são relevantes e podem auxiliar o gerenciamento adaptativo do MIF. E todos concordaram que as ferramentas de gestão do conhecimento utilizadas no modelo são abrangentes e podem auxiliar as organizações envolvidas com a gestão dos incêndios florestais. Por fim, a gente abriu espaço para as considerações finais dos participantes. Então, recebemos parabéns pelo desenvolvimento da ferramenta de gestão, configurar o framework de forma que fique mais fácil a visualização da sequência das ações a serem realizadas, para quem quer adotar o MIF ou realizar a gestão do conhecimento do MIF, pois, pela análise da figura, não fica claro se o framework tem sequência inicial de dentro para fora ou de fora para dentro. O MIF pode ser aplicado nos biomas dependentes ou adaptados ao fogo, contudo, outros biomas sensíveis ao fogo precisam estruturar preventivos, que não aplicam o fogo para mitigar os incêndios florestais. Então, novamente, as considerações foram analisadas e avaliadas para a proposição final do framework. Então, após a etapa de avaliação, levando em consideração as sugestões de melhorias e as respostas dos participantes, a gente apresenta a versão final do framework com destaque, né, para a sequência das ações. Então, a partir do momento que a organização decide implantar a estratégia de manejo integrado do fogo, vão se desdobrando as demais camadas, né, desde as etapas do MIF, gerenciamento adaptativo, processo de gestão de conhecimento, aceleradores e assim por diante. Também trouxemos também o âmbito em que cada camada irá ocorrer, né, seja intraorganizacional e extraorganizacional. Então, ao termo dessa pesquisa, podemos concluir que o atual cenário de mudança climática tem ocasionado o aumento da temperatura global e a frequência de eventos extremos de temperatura, entre eles os incêndios florestais cada vez mais frequentes e intensos. Os incêndios florestais ocorrem em um contexto complexo de incerteza, povoado por inúmeros atores e organizações. Os conhecimentos produzidos na rotina das organizações gestoras de incêndios florestais, ou aqueles produzidos durante o gerenciamento adaptativo do MIF, precisam ser gerenciados para se alcançar os objetivos estratégicos de prevenção e combate aos incêndios. Há uma escassez de estudos que sistematizam o conhecimento organizacional do MIF, identificado como um gap considerável de pesquisa. Nesse sentido, a gente traz também como conclusão que o framework, o KM-FIRE, ele é apenas o início, né? Ele é a síntese do que uma organização precisa ter. Para além disso, precisa haver vários outros trabalhos de capacitação, treinamento, para que os elementos do framework sejam internalizados na organização. Então, relembrando nossos objetivos específicos, nós, para o objetivo A, descrevemos o MIF como uma estratégia emergente de prevenção e combate aos incêndios florestais. Para o objetivo B, descrevemos a gestão do conhecimento, como a gestão do conhecimento pode contribuir para o gerenciamento adaptativo do MIF, através de seus processos, aceleradores, ferramentas e práticas. Para o objetivo C, abordamos o complexo cenário dos incêndios florestais, rodeado de incerteza e povoado por inúmeros atores e organizações, para elencar os princípios de governança dos incêndios florestais. E, por fim, para o objetivo D, realizamos a verificação do artefato proposto junto aos especialistas do CONAGIF e da Ligabron, que nos permitiu atingir o objetivo geral, que é propor o framework KM-FIRE como uma ferramenta para auxiliar as organizações atuantes dos biomas dependentes do fogo a gerir melhor os seus conhecimentos durante as etapas de gerenciamento adaptativo e manejo integrado do fogo. Entendemos que a principal contribuição dessa pesquisa foi o framework conceitual, que reuniu princípios basilares da gestão do conhecimento nas organizações que executam ou pretendem executar o MIF nos biomas dependentes do fogo.
Ao término, visualizamos algumas possibilidades para trabalho futuro, detalhar o framework com diretrizes e atividades para facilitar a sua implementação, acompanhar a implementação da estrutura e uma organização praticante do MIF, já que nessa dissertação o foco foi a estruturação do framework Wi-Fi e não a aplicação na íntegra da estrutura, aplicar o artefato na íntegra, validando seus achados e vislumbrando necessidade de pesquisas futuras, e adaptar o modelo para um sistema web, tornando-o dinâmico, interativo e flexível. Seria isso. Pela atenção. Obrigado. Opa! Muito bem, Heitor. Manter aí o nosso horário. Então, acho que para dar continuidade, né, antes de mais nada, novamente agradecer o professor. Na verdade, a gente chama todo mundo professor, mas é o doutor Marcel, né, que é bombeiro de profissão, mas também é professor. O professor Alexandre Briz e o professor Edio, que é aí nosso colega do departamento. Bom, como é de praxe, né, a gente sempre passa a palavra para o membro externo, né, para fazer as suas admissões. Então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Marcel, né, para que aí fale sobre o trabalho apresentado pelo Heitor e também aí o documento, né, que ele recebeu aí há pouco tempo, né, não deu tempo de dar aquela olhada com bastante calma, mas acho que foi suficiente para fazer uma análise, né. Então tá. Obrigado, Marcel, mais uma vez. Passar a palavra para você aí para poder fazer a sua missão. Obrigado. Viu? Bem, agradecer primeiro o convite, tá? Eu peço já perdão se tiver algum ruído aqui no meu áudio, que atrás de mim tem um cromatógrafo gasoso. A gente trabalha aqui num laboratório para estudar indícios de crime em questão de incêndios, tá? Então tem um pequeno ruído aqui atrás, mas esses temas que envolvem chama, fogo, me atrai bastante, até porque no início da minha carreira eu trabalhei já alguns perrengues aí na incêndio de vegetação, na região de Joaçaba, Água Doce, Lacerdópolis ali. Eu sei o quanto que é difícil combater esses incêndios, o quanto que acontece, não só nesses biomas citados pelo coronel. Queria também parabenizar bastante aí o coronel pela essa etapa vencida aí, a conclusão de um mestrado que não é muito comum na área militar. Eu sei que eu concluí não há muito tempo o meu doutorado, e foi o primeiro aqui no estado, assim, então que o quanto é trabalhoso você estar estudando e estar ao mesmo tempo lidando com as coisas da rotina da nossa carreira, né? Parabenizo então por ir atrás desse conhecimento, de cutucar, provocar, instigar esse problema que não é uma política em comum no país, né? Até onde eu sei, que são os incêndios de vegetação, já que se trata não só de ciência em si, mas tem muita política aí para resolver tudo que está sendo proposto, né? O trabalho está bem interessante de ler, tem bastante informação, deu para ver que o coronel foi atrás aí de bastante na literatura, né, para buscar, deu para ver que deu uma dedicação. Gostei da parte final, que teve ali uma certa, como é que eu posso dizer, uma validação através da reunião ali com os representantes da Liga Bom. Infelizmente não foram todos que responderam, né, mas dentro do possível ali, acho que foi uma etapa assim que realmente validou e deixa um gancho para trabalhos futuros aí, caso queira, né, o senhor fazer um doutorado, ampliar esta etapa que o senhor realizou. Bem, naturalmente tem algumas perguntas, algumas coisinhas que eu queria discutir com o coronel sobre umas coisinhas. Coronel Heitor, ali no resumo, algumas coisinhas assim me chamaram a atenção, olha só. Deixa eu só abrir aqui meu PDF. Diz assim no resumo, bem no comecinho. Graves impactos nos serviços ecossistêmicos e na saúde humana, além do orçamento global de carbono, são algumas das principais consequências dessa projeção. Aí eu pergunto, não seria a causa em vez da consequência? Porque, bem, por exemplo, a emissão de carbono é uma das causas do aquecimento global, né? Não a consequência. Claro, que pode ser uma consequência tardia para remediar alguma coisa, mas no texto não seria causa em vez dessa consequência, se eu entendi bem o que o senhor quis dizer ali no resumo? Então, no caso específico das mudanças climáticas, né, do orçamento global de carbono, ele meio que ele retroalimenta o ciclo, né? Então, assim, os gases de efeito estufa produzidos pelos incêndios florestais, eles auxiliam as mudanças climáticas que vão gerar condições cada vez mais favoráveis para ter novos incêndios florestais. Então, é um ciclo
ciclo vicioso, que chama, né? Ao mesmo tempo que ele é causa, ele é consequência, ele agrava e tende a piorando. Foi o que eu entendi mesmo, que realmente pode ter uma consequência tardia, né? Ainda no resumo ali, Coronel, o senhor fala assim, ó, para isso, explora tanto conhecimento da literatura quanto de especialista em gestão de incêndios florestais, em uma abordagem transdisciplinar que segue a metodologia do Design Science Research. Tem uma coisinha assim, ó, não tem nada de errado aqui, mas me chamou a atenção o seguinte: em toda a sua dissertação, inclusive na apresentação, o senhor utiliza o termo cientista ou pesquisador. Quando a gente está assim, nesse tema mais bomberil, a gente tende a utilizar essa palavra especialista. Eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Me parece coach, sabe? Então, acho que ficaria mais elegante utilizar, trocar o termo especialista por peritos ou pesquisadores, tá? Porque hoje em dia parece que a palavra especialista, assim, tem especialista de tudo, né? E aí, talvez a palavra investigador ou pesquisador ficasse um pouco mais elegante no texto para dar um pouquinho mais de peso, tá? Uma outra coisinha que chamou também no resumo, Coronel, o senhor utilizou o termo Cainifier no resumo, sem uma explicação anterior no texto, tá? Então, essa palavrinha, ela precisa estar acompanhada de uma observação do que é Cainifier, porque eu só fui descobrir depois. Mas durante o resumo, quando a pessoa pega, eu já fiquei pensando o que é Cainifier, né? Porque a gente lê o trabalho, a gente quer saber o que se trata desse mnemônico, ou uma sigla, alguma coisa nesse sentido. Então, seria interessante dar uma ajustadinha ali para arrumar isso ali, tá? Deixa eu dar uma olhadinha um pouco mais. Aqui, ó, na página 20, quer ver? Página 20. Deixa eu chegar na página 20. Aqui, ó, bem no comecinho, no primeiro parágrafo da página 20, diz o seguinte, ó. Este cenário tem se agravado também pelas mudanças climáticas, cada vez mais rápidas e intensas, em que as ações, principalmente antrópicas, têm ocasionado o aumento da temperatura global, redução da precipitação chuvosa e solos cada vez mais secos. Aí, essa referência que o senhor pegou me deixou um pouco na dúvida. Por quê? A quantidade de água no planeta é a mesma há milhões de anos. Existe um ciclo. Este termo redução da precipitação deve estar originando algum problema local. Porque o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, né? A gente vê regiões que antes choviam a uma certa média, ou aumentou essa média e diminuiu muito essa média. Enquanto em outros lugares no mundo, onde não chovia, chove, o contrário, né? Então, creio que nesse texto não é bem a redução de chuva ou esse é local. Seria um desequilíbrio da distribuição de chuva, né? Aí acho que ficaria um pouco mais adequado ao texto. Gostei bastante das passagens que o senhor colocou ali a partir da página 23. O senhor faz ali um feedback dos principais incêndios que aconteceram até por uma exposição midiática. Tem ali o incêndio de Portugal, que o senhor colocou ali. Gostei bastante dessa parte, e acho que até poderia ser um pouquinho mais explorado, porque ele dá uma certa fundamentação no trabalho do senhor. Porque a gente vê na mídia, quando acontece um incêndio, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália também, tá pegando fogo lá 5 dias seguidos, né? Então, a importância de discutir bem esse tema, porque é uma coisa que aparece na mídia, né? Então, tem uma importância do trabalho do senhor para o leigo que vê ali um incêndio pegando fogo 5 dias seguidos, de onde que surgiu, como que eles estão fazendo, porque acontece uma união de instituições, de órgãos, e ninguém sabe quem manda ali, porque é algo muito grande, né? Então, esse trabalho do senhor tem realmente essa relevância de tratar. Gostei bastante dessa passagem ali. Na página 39, tem uma citação de Paine. Vou chegar na página 39 aqui. Olha só, tem ali, ó, o conceito de Paine, que deve ser assim que pronuncia. Paine falou o seguinte: inclui 3 paradoxos. Quanto mais humanos tentarem remover o fogo das paisagens, mais violentamente o fogo retornará.
Não entendi. Qual o embasamento dele para... Seria a carga de incêndio que ficaria em relação ao que não aconteceu incêndio, chega o ser humano lá, tenta evitar o fogo, que deveria acontecer naturalmente, e aí tem mais carga? Não entendi muito bem essa passagem. Seria mais ou menos nesse sentido, partindo do pressuposto que existem biomas que evoluíram com fogo, né, e toda a sua fauna e flora evoluiu com ele. Quando você tira dele, você aumenta muito a carga de combustível e vai ocasionar um desastre, né? Então, assim, aí está muito en passant, né? Pode ser qualquer bioma, tal, mas ele está falando dos biomas dependentes do fogo, né? Ah, tá. Perfeito, perfeito. Show, show. Na página 50, Coronel, tem uma coisinha assim que eu li, cadê 50? Página 50, lá nessa figura, que até vou recomendar ao senhor, o seguinte, essas figuras têm textos bem interessantes a serem lidos, tá? E eu só consegui ler no iPad, no computador eu não li. Porque eu já vejo o senhor apresentando um trabalho desse para políticos, para vereadores, deputados, para empresários, e se a pessoa lê isso no computador, é meio que ela se afasta, porque está muito pequeno. Então, talvez colocar num layout diferente, ou dividir em duas páginas, como seria ideal, mas como tem ali bastante texto que é interessante, que não é assim uma perfumaria, né? Eu trouxe o trabalho do senhor, saí do computador, trouxe para o iPad para dar um zoom e tinha umas coisas interessantes ali. Mas também teve uma coisinha que eu não entendi ali na página 50, onde tem um texto, bem na parte onde diz ali, onde é que está? Está escrito assim, madeira econômica, que eu não sei o que significa isso nessa figura. Cadê madeira econômica? Uma parte aqui, ó. Ali no exclusão do fogo, na segunda coluna, madeira econômica de difícil produção por causa da alta diversidade de espécies. Madeira econômica é a expressão que é usada nessa área mesmo? Eles utilizam essa expressão, madeira econômica? Como se fosse realmente a economia da madeira, é isso? Ali, deixa eu orientar o senhor ali. Na página 50, figura 18, na terceira coluna, tem ali na exclusão do fogo, madeira econômica de difícil produção. E tem alguns jargões que são realmente da área que a gente acaba não conhecendo, né? Sim, aqui ele faz um paralelo, né, dos biomas quando você exclui, né, quando você faz o manejo integrado do fogo e quando tem incêndios descontrolados, né? Aí está falando de qual das etapas? Aqui na primeira, exclusão do fogo, na terceira coluna, na segunda linha, fala assim, ó, tem ali, ó, implicações econômicas, aí depois tem madeira econômica de difícil produção por causa da alta diversidade de espécies. Me chamou a atenção essa expressão madeira econômica. Eu entendo como fosse economia da madeira, mas deve ser um jargão da área. Na verdade ficou mal traduzido aqui, mas seria isso, seria como exclui o fogo, né? Você tem duas consequências, você vai ter um desastre que vai queimar tudo, você vai perder aquelas espécimes de interesse econômico, né? Ou você vai ter um aumento das, como é que chama, gramíneas, aquelas que prejudicam também a produção de madeiras de interesse econômico. Seria isso. Entendi. Quando exclui o fogo, você tem essas duas consequências que afetam a economia, né, da extração da madeira. Mas realmente a tradução ficou... Eu estava lendo e fiquei meio confuso ali, realmente. Perfeito. Na página 82 e 83, eu gostei ali que o senhor fez um paralelo das buscas na literatura. O senhor colocou ali a quantidade de estudos encontrados, vem na base Scopus. Achei legal essa transparência que foi colocada. Acho que até foi colocado ali que fazia 52, 53 anos do primeiro estudo, né, que foi feito de publicação, que é, assim, algo recente, né? Não é tão antigo. Aí na página 86, que eu encontrei pela primeira vez a definição da palavra artefato. Porque ela apareceu um monte de vezes anteriormente e eu não sabia que era artefato. Aí, talvez na sua revisão, cuidar, porque assim, o trabalho do senhor ele tem um diferencial. Porque
ele não deve ficar só restrito nas pessoas que entendem da área, né? Porque é uma coisa que aplica à população como um todo. Então, ela vai além só da área científica, vai para uma área política. Então, cuidar com essas palavras, para um leigo, quando lê artefato, definir lá no comecinho, porque realmente, como o senhor leu bastante, às vezes leu, revisa, passa despercebido, né? Mas essas palavrinhas em artefato, tem um jargão na área, talvez colocar realmente lá no começo, na primeira vez que aparece, porque depois, sim, o senhor colocou a definição de artefato, mas já tinha aparecido algumas vezes, eu fiquei assim, porque eu colocava no Google, daí cada um tinha uma definição estranha, que não se aplicava. Mas depois eu acabei encontrando. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor colocou ali vários estudos ali do INF e tal, gostaria de perguntar assim, hoje, atualmente, existe algum banco de dados nos estados onde possui ali o bioma, que o senhor comentou bem, do Cerrado, Pantanal, o Pampa, onde os incêndios são realizados de forma controlada? Porque, assim, quando me passaram a dissertação do senhor, eu lembro que eu tinha lido recentemente uma matéria no G1, onde o estado de Mato Grosso tinha registrado pela alguma enésima vez o registro de recorde de incêndio, de vegetação. Em março, se eu não me engano, tinha sido registrado 1.700 focos de incêndio, apareceu no G1 do Mato Grosso. E eu fiquei pensando, né, antes de ler o material do senhor, se existia algum controle, algum dado, banco de dados de um órgão competente, onde existe uma queima controlada, permitida, ou se realmente isso é só prefeitura, elas não se conversam e fica por isso mesmo. Existe alguma coisa assim mais... Porque o senhor colocou na apresentação, né, que existe, o Cerrado já está bem avançado, mas o que seria esse avançado? Seria essa comunicação entre eles? Isso aí é uma coisa que eu não conheço, não. Então, na verdade, não está bem avançado, né? O que a gente tem é o manejo integrado do fogo, né? As queimas prescritas hoje no Brasil, ela é só feita pelo alguns estados, por exemplo, Minas, a gente sabe que faz, e mais feito em unidades de conservação federal, né? Pelo IBAMA, Pé de Fogo, então, assim, esporadicamente, bem esporádico, apesar de toda essa evolução da doutrina, tal, que a gente tem verificado, mas tem sido bem esporádico. E, assim, os esforços ainda estão bem isolados, assim, para ser bem sincero. Banco de dados realmente não tem, né, e entra nessa parte da governança, né, de fazer conversar, né, realmente está muito aquém, né, realmente há uma necessidade nesse sentido, né, pode se tornar uma política nacional, pode ter todo um apelo científico, político, mas questão de sistemas e banco de dados, realmente, o que a gente tem são sistemas satélites, né, do INPE, que a gente monitora, tal, mas não focado para isso. Focado em focos de calor, focado em área queimada, não para a queima prescrita em si, né? Certo. É uma pena, eu já imaginava algo assim, porque até quando acontece um crime, sei lá, no Rio Grande do Sul, a pessoa vai pela Amazonas, não se comunicam, né? Não existe uma base de dados, ainda se comunicam. Na página 115, existe a figura, o gráfico 1, aliás, perdão. Acho que só me citou aqui, página 115. Da página 115 adiante, existem essas figuras que o senhor também apresentou nos slides. O que significa a sigla NN e NP? Porque ela não está definida na legenda. Assim seria o neutro positivo e neutro negativo, né? Então a gente fez Tá. um gráfico de frequência, né? A gente, aquelas respostas que eram parciais, né? Intermediária, ela poderia ser considerada tanto para positivamente quanto negativamente. E a gente considerou os extremos, né? O concordo ou discordo, e esse meio termo, ele entrou como neutro positivo e neutro negativo. Perfeito. Porque eu fiquei muito em dúvida quando vi as porcentagens negativas. E as colunas não estavam fechando 100%. Então, seria interessante, na revisão do trabalho, explicar, primeiro colocar a sigla, né, NNNP, o que seria, né, definir isso que falta, e essa explicação que o senhor me deu, colocar, porque ela é importante, já como o senhor avaliou, né, porque eu olhei aquela porcentagem negativa e fiquei meio, saltou aos olhos, né. Na página 117, onde fala ali o pessoal comentando do trabalho que o senhor fez,
teve uma passagem escrita assim, ó: os conceitos de gestão de conhecimento que foram explicados na reunião não são muito óbvios para o público dentro das corporações, por ser um tema não usual. O fortalecimento dos conceitos de gestão como um todo são imprescindíveis para o uso da ferramenta. É bem real isso aqui, porque assim, ó, o trabalho do senhor, ele apesar de ser muito bem escrito, a primeira vez que a gente lê, a gente tem um impacto, assim, porque ele é muito teórico, né? Então, o senhor utilizou ali com muito cuidado as palavras, definiu, às vezes faltou uma ordem anterior, mas quando a gente vê uma imagem, por exemplo, a primeira versão sua do Caim Fire, né? Eu olhei aquilo lá, realmente achei confuso. A segunda versão melhorou bastante. Mas o que eu recomendo o senhor colocar? Na primeira versão, o senhor explanar que ela será melhorada num segundo instante, porque ela não fala nessa passagem. Então a gente fica com aquela imagem na cabeça, tenta interpretar ela, e eu fiquei assim, tentando entender. Mas eu não sabia que ia ter uma versão melhorada em seguida. Então talvez colocasse, depois dessa figura da primeira versão do Caim Fire, uma passagem que ela será trabalhada em um momento oportuno para uma segunda versão. Porque senão a gente fica ali tentando entender quando tem uma versão melhorada, mais bem explicada, sabe? Então, só esse detalhe que eu queria comentar com o senhor. As figuras, eu acho que comentei já com o senhor, acho que para valorizar bastante o trabalho do senhor, aumentar a fonte das figuras e deixar ela bem grandona, porque é ali que a pessoa, um leigo, quando o senhor for levar aí no seu estado para aplicar, a pessoa vai ler a figura, vai ser ali o seu carimbo ali, né? Será assim a sua apresentação daquela figura. Então, melhorar a fonte, dar uma aumentadinha, talvez, alguma coisa para deixar ela mais... Trabalhar a valorização do trabalho que o senhor fez. Porque esse trabalho do senhor, com certeza, os futuros bombeiros ou futuros outros pesquisadores vão usar esse trabalho como referência para trabalhos futuros, entende? Então, aumentar as figuras, acho que seria bem interessante. Para encerrar, Coronel, queria fazer uma pergunta final. Como o senhor vê uma política nacional do manejo integrado do fogo em um país tão continental como o nosso? Porque os biomas dependentes que o senhor escreveu ali, tem o sul, aí tem a Caatinga no Nordeste, aí tem a região Centro-Oeste com o Cerrado, e a gente tem tantas queimas no Amazonas, que é exatamente que acho que sai mais na mídia atualmente, né? Como que seria, o senhor vê assim, os desafios que a gente tem num país tão grande para uma política nacional começar a engatinhar no nosso país aí? É realmente um desafio considerável, né? Foi até interessante quando eu decidi verificar com o pessoal do CONAGIF, a gente recebeu aquelas respostas, né? Bioma Caatinga, alguns biomas que, assim, como eu estou no Mato Grosso, eu visualizo o Cerrado, Pantanal, e para mim é minha realidade, né? E a gente não pode esquecer essa extensão continental que acabou de falar e as realidades diferentes, né? Então, por isso que eu tentei focar bastante no texto, né? Que é um artefato, um framework para os biomas dependentes do fogo, para aquelas organizações que realizam, pretendem realizar o MIF. Então, depois da avaliação, eu verifiquei isso e tentei melhorar no texto. Mas, realmente, é um desafio considerável, né? A gente está prestes a ter essa política nacional, que pode considerar o MIF como uma estratégia a ser executada em vários locais, mas a gente sabe que o que precisa ser feito, e ela vai ter maior sucesso, são nesses biomas que a gente citou, né? Então, eles precisam ter uma atenção maior, focar com relação a meios e estruturas para que essa política seja efetiva nesses biomas, que é o de interesse dela, né? Que é o foco dela, para evitar, por exemplo, que no Pantanal que queima, tem grandes incêndios anualmente, né? Professor, por mim estou satisfeito, tá? Parabéns mais uma vez, Coronel. Espero que o senhor aí se sinta motivado para seguir um doutorado aí em diante, que é um tema realmente muito cru no nosso país, né? Tem pouca ainda discussão, né? Parabéns. Obrigado, Marcel. Realmente o trabalho ele é um trabalho teórico, né? Como o Heitor falou, nem sempre aquilo que as pessoas falam ou pensam está documentado, né?
E realmente até o entendimento dos biomas fica complexo, né? A gente aqui do Sul não tem uma realidade tão clara como o pessoal do Norte, com respeito ao fogo, né? Exato, exato. E com essa massa que ela provoca depois um incêndio muito pior, né? Então, de fato, acho que ficou claro, né, para mim, né, que o tema ele é interessante, né, e que precisa a gente detalhar, né. Agora, eu gostei muito dos seus comentários, porque realmente passa batido algumas palavras, né, a gente já está tão É acostumado. normal, normal. É comum. Ainda mais com o trabalho tão teórico, né? Como é que A ele pessoa da chegou área, aqui? a gente vai lendo, não se toca, né? Mas como o trabalho do coronel é um trabalho que acho que foge só do Sim, pessoal sim, da área, que vai ser levado para políticos, para empresários e exato. tal, muitas vezes tem ali um jargão que é tão batido que acaba. Mas é comum, né? Tranquilo, é fácil Tem que de. fazer a versão cartilha, né? Exato. Fazer a versão cartilha. Muito obrigado, então, Marcel. Dando continuidade aqui, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre Brice. Alexandre Brice, estás apto aí a falar, meu caro colega? Sim, sim, na Agradecendo a sua escuta, presença, passo a palavra para ti para fazer as tuas argumentações. na escuta. Vamos lá, primeiro eu faço o agradecimento aí pelo convite ao professor João Arthur e à professora Gertrudes e ao Heitor, e assino embaixo que o colega Heitor me precedeu, e eu já passei os comentários, Heitor, do seu trabalho, bem escrito, né? Então, as normas da ABT, essas coisas eu já deixei o que é básico, já passei para o João. Eu vou fazer alguns questionamentos. A primeira, eu vou fazer duas perguntas que eu tenho aqui, que para mim é um trabalho bem extenso e ele vai servir de referência não apenas para vocês da área militar, mas também para trabalhos outros que possam ser executados aqui no nosso programa. Primeiro, quais são os tipos de manejo de fogo? Né, que você trabalha bem o MFI, a proposta, né? Mas quais são os tipos de manejo e se esses manejos eles são passíveis de serem implementados em todas as regiões do Brasil ou cada tipo de manejo é de acordo com o tipo de aspecto natural, do ambiente natural, né? Então, nós temos basicamente, né, como o próprio MIF, ele tem várias versões, né, foi evoluindo nas últimas décadas, tal, que muda uma etapa, ou uma característica ou outra, né. Mas basicamente a gente tem o manejo do fogo, simples, né, que é quando a organização ela decide na sua área de da área de atuação, na sua paisagem ali, utilizar o fogo, seja para tratamento, que é prescrita, seja para apagar o incêndio que é indesejável, deixar o incêndio que é benéfico, né, e não que é de interesse da gestão. E nós temos o integrado, né, que é a versão posterior. A gente até colocou no texto que e algumas experiências entenderam que só o manejo do fogo em si, se você não integrar a comunidade, que é quem usa o fogo, quem é aquele sitiante lá que está queimando, se ele não entender o papel dele nessa cadeia, né, nesse contexto todo do incêndio florestal, a gente vai ficar enxugando gelo, como os estados que queimam bastante, que é o nosso caso aqui, Mato Grosso, Pará. Então, se a gente não envolver a comunidade, não trazer todo mundo, integrar, né, por isso que ele é integrado, né, a gente vai fatalmente a gente não vai atingir os objetivos. Então, basicamente, existem o manejo do fogo que é feito só de forma organizacional, vou fazer aqui uma pesquisa, vou fazer isso, fazer aquilo. E aquele, o MIF, que é o integrado, né, que é a evolução desse conceito, e nele a gente tem algumas versõezinhas, mas muda pouca coisa ou outra. Aí não travou. Não, eu sei que travou o meu botão aqui do som. Não, eu fiz essa pergunta, está bem explícito isso no seu texto, mas como o texto é extenso, a partir dessa tua resposta, você pode já deixar bem claro isso lá na sua introdução, né? Porque qual é o propósito do seu trabalho? Eu trabalhar a gestão do conhecimento nesse processo, né? Como eu oriento a Maristela e conheço bem a Liga Bom a partir dela, e você citou bem, e mostrar que eu preciso entender o ambiente, eu preciso entender a comunidade do entorno, né, a cultura do uso do fogo, muitas às vezes
têm uma base de conhecimento, outras é cultural, queimar sem saber do que possa acontecer, mas como é que eu trago isso para dentro do processo, né? Por isso que é importante deixar isso bem claro lá na introdução, para o leitor que é leigo entender que existe uma complexidade, que esse manejo do fogo, ele pode ser colocado em vários lugares no Brasil, desde que eu tenha um procedimento, né, um processo, e a comunidade é uma parte disso fundamental. Não adianta eu criar regras, regras de gabinete, se quem está na ponta não sabe para que serve. E aí entra todo o processo, que lá da escola básica ensina as crianças que isso também é importante, mas tem que seguir algo contínuo. O seu marco teórico que também ficou muito bem interessante, bem trabalhado com artigos, com textos e teses. O que eu recomendo? Como ele é complexo, lembrando sim que o texto, uma vez defendido e aprovado, ele torna-se público e a gente quer que todo mundo use como referência. Então, para facilitar o leitor, ao término de cada capítulo, faça uma síntese, um resumo. Né? Então, quando você vai explicar o manejo do fogo, você trouxe várias teorias, trouxe modelos, tá? Dentro disso daqui, o que eu posso resumir? Ou seja, esse resumo vem a atender um dos seus objetivos, né? Que é descrever os processos de gestão do conhecimento, quando você vai falar de conhecimento, e o descrever o manejo integrado do fogo. Então, eu trago uma complexidade de textos, sintetizo, e aí faço o pontapé para o outro capítulo, que é a gestão do conhecimento. A mesma coisa, quais são os conceitos, os modelos, o que você vai usar para a sua estrutura do seu framework. Né? E aí, quando a gente vai lá nos apêndices, muito bom, porque ficaram excelentes, eu só... no apêndice, no anexo A, as práticas e ferramentas de gestão, a sugestão que eu faço é que, além dos conceitos breves que você apresenta, dê um exemplo de aplicação. Né? Porque, lembrando, porque vocês são da área, entendem, mas quem não é, então agora entendi, se eu fizer teu negócio, isso tem relação. Outra do apêndice D, que é o modelo de avaliação do seu framework, a sugestão é que não deixe quadradinho, deu um printzinho e colocou três slides, né? Ficou ruim de leitura, então deixa o grandão em cada página, facilita bastante a gente compreender o processo. Na questão dos objetivos, para mim, foram todos bem respondidos. Você trabalha bastante, construindo bastante figuras. A recomendação é que explique cada uma dessas figuras e gráficos e tabelas e quadros. Né? Então, tem uma figura lá, o que significa essa figura? Descreva ela. Faça as relações com o que você está discutindo. Novamente, facilita bastante a compreensão. Aí tem alguns exemplos que eu botei na figura 8, que é dos impactos do fogo nos ecossistemas. Alguns você apresentou aqui na sua apresentação. A figura 15, a 17, a 21, que é a visão resumida do diagrama do contínuo, né, de governança de incêndio, que é muito interessante. Isso ajuda a compreender a complexidade da teoria, que você está trazendo os modelos e boa parte que você fez um resumo dessas discussões. Na metodologia, a figura sua 30 do desenho ficou muito boa. E até a construção do seu framework. Me lembrou quando uma tese que recebeu um prêmio ainda esse mês agora de maio, de uma aluna nossa aqui em Santa Catarina, e ela trouxe o primeiro desenho amplo, e agora eu vou desconstruir o que eu construí, né? Vou por fatias para ajudar o entendimento. E a única dúvida que ficou é que boa parte da tua base teórica, quando você vai trabalhar lá a questão do conhecimento, ficou como o Felicidade ao 2021. E não tenho, eu posso não ter lido corretamente, mas não consegui identificar a justificativa de só ele. Geralmente, quando a gente constrói, a gente usa autores, né? O Maria com José, ou só esse daqui, mas eu uso uma amplitude de autores porque eu usei lá no meu marco teórico o conjunto. Então, não sei se foi por uma opção sua, achou esse texto melhor e coube, ou não achou outros interessantes, né? Então, o que você pode me responder, Heitor? Então, realmente, com relação às ferramentas e práticas, eu bebi muito dessa fonte do Felicidade Atial, né, e também da IPO, né, das publicações da IPO. Mas realmente faltou citar a IPO. Acho que eu foquei muito na Felicidade Atial, que é uma publicação da UFSC, né, do PPGC, mas realmente eu extraí muito dele e da IPO.
principalmente. Então, alguma sugestão é lá no campo de, quando você começa a construir o framework, faz um parágrafo introdutório, olha, dentro de todos os conceitos, né? Esses dois foram que fundamentaram, que estão muito mais próximos à idealização do framework, né? Não desconsiderando as outras teorias, mas esse foi, porque se mostra para quem está lendo o trabalho que foi uma decisão sua, né? O seu orientador de buscar esse caminho. Bom, quem quiser depois pegar o seu trabalho com uma dissertação e quiser ampliar, pega o meu modelinho agora, vai começar a discutir com outras lupas e outros conceitos, né? E para finalizar a verificação do framework, uma sugestão também é descrever o perfil de quem respondeu, não citando o nome, mas assim, qual o grau de conhecimento sobre fogo, né, que é objeto. Então, já coordenou, porque eu não sei de cabeça a estrutura de vocês, as divisões, né, mas eu sei que tem os grupos lá na Liga Bom, que são as pessoas que têm mais aptidão para aquele grupo, né? Então, se já comandou o Liga Bom, se já fez o que, para mostrar para o leitor o conhecimento das pessoas que são, pode definir seu tempo de serviço na corporação, se já coordenou alguma área de combate a fogo. Então, pense em algumas coisas que possam, de forma simples, né, mostrar o perfil de cada avaliador. Separar as discussões das verificações em subitens, né, porque quando você começa a descrever também, fica muito... Vai descrever. Como a gente tem falado, dá uma respirada, né? Então, descrever o item tal, talvez criar um subitem de vez em quando para permitir que o leitor consiga entender onde é que estão as peças daquele conjunto. E eu acho que também poderia ser feito, para finalizar, a discussão das discrepâncias dos resultados. Boa parte dos resultados, eles foram sempre considerados excelente, entre os dois melhor, mas teve alguns que votaram, né? Não citaram, mas por que houve essa discrepância? Porque ele não entendeu, qual foi o recado que essas pessoas mencionaram, até para mostrar que o seu trabalho não esgotou. O seu papel foi mostrar que, através das teorias, eu consigo construir um framework que ajude, né, algo que é muito importante, não só para o nosso país, como você citou, vários países que tiveram problemas de incêndio. Acho que o mais recente de grande gravidade foi no Havaí. Anteriormente, a gente vê muito em Portugal, ali no norte de Portugal sempre ocorre, que você conseguiu construir. Mas algumas lacunas ficaram para trabalhos futuros, o que não invalida o seu trabalho, ao contrário, você deu o pontapé inicial. Agora, quem quiser dar continuidade ao seu trabalho, eu já estou deixando alguns caminhos, né, das teorias que eu vi que faltaram e das discrepâncias ou similaridades das respostas daquelas 22 pessoas que participaram, do 19, né, que participaram. E que pode ser trabalhos futuros, fazer uma ampla discussão com a sociedade civil organizada, né, já aponte lá uns trabalhos, um pontapé a partir dos seus resultados. Ou seja, o que eu fiz foi excelente agora, amigão. Quem quiser pode me auxiliar aqui na construção, né, que na parte do meu papel como pesquisador e mestrando em engenharia e gestão do conhecimento, entreguei o que me foi estabelecido dentro do programa. Na minha parte, eu dei o parecer favorável, Heitor, ao seu trabalho, então só dar os parabéns ao seu trabalho, e aí, lendo o trabalho, lembrando das apresentações aqui em Florianópolis, né, e do grupo, então só novamente dar os parabéns ao trabalho, Heitor. Obrigado. Obrigado, Bis. Realmente tem algumas colocações, assim, em termos de melhoramento, na verdade, é a limitação da página, né? A gente, não passa de 100, não passa de 100. Mas eu acho que, assim, assim como o Marcel falou, na verdade, como esse texto ele tende a ser uma referência, é melhor depois transformar ele num livro, né? E aí, sim, de repente, expandir muito mais esses detalhes que vocês estão comentando. Assim. Não sei se há necessidade da dissertação, mas, de qualquer forma, ali, o que for possível ali corrigir nesse tempo, aí a gente corrige, né? A gente já dá uma geral. Mas, de fato, João, ali, aqueles detalhes, né? Depois. Eu tinha até escrito aqui a questão de transformar num e-book, porque, veja, ele serve tanto para escola, né, para comunidade e para a corporação de vocês. Está muito bem explícito o material, Heitor. Tem uma questão aí que o Heitor não levantou, tal, mas assim, quem é que manda na área, né? Na verdade, nós temos o bombeiro, que é aqui para nós, né, do sul, é uma referência, mas lá no norte tem outras entidades, né, que são mais fortes, né? Aqui no sul aqui, o Marcel pode até falar, a referência nossa é o bombeiro, de fato.
Mas lá não, né? Lá tem outras referências. Então, até um texto diferenciado, como um livro, ou um e-book, como você falou, pode ficar mais interessante. Mas muito bom, muito bom. Vamos comentar depois, eu acho que depois a gente faz um fechamento aí. Mas antes de mais nada, quero agradecer a presença do professor Ed, né? Nosso colega aqui do EGC, e vou passar a palavra aí, Ed. Obrigado por estar aqui presente. Passar a palavra para você fazer as suas considerações, para depois a gente fazer um fechamento. Falou, então. Muito bem. Inicialmente, eu quero agradecer também o convite, João, tá? De tua parte da Gertrudes como orientadores, ao Heitor também, né, pela oportunidade, sempre a gente lê um trabalho nesse viés de EGC, e aproveito para cumprimentar todos, enfim, orientadores, o Heitor, os demais membros da banca, né, professor Alexandre e Marcelo, e os demais que ainda encontram-se prestigiando a defesa. E eu vou na mesma linha do professor Marcelo e o professor Alexandre, no sentido de reescrever algumas questões, tá, Heitor? Principalmente na parte de introdução, tá? Que eu te dou um exemplo, assim, a tua apresentação foi muito boa, né? A gente vê o quanto tu domina o conteúdo, os teus slides muito bons, a forma como tu fez a apresentação retratou muito o teu documento, né? Então, eu parto desse princípio, eu te parabenizo pelo documento que tu entrega para a banca, te parabenizo pela tua apresentação, teus slides, enfim, o domínio do conteúdo, uma apresentação muito, muito clean, a gente usa muito esse termo, e eu vou na linha dos dois em que sentido? Talvez ali na introdução, como o professor Marcelo falou um pouquinho no resumo, depois na introdução, eu sou de gestão, tá? Eu trabalho diretamente na administração, na produção e na mecânica. Então, gestão pura. A gente até teve uma conversa no grupo já, numa dessas reuniões que a gente teve. Qual a diferença entre metodologia, modelo, framework? Qual a semelhança, qual a diferença, né? Aí, quando eu vou abrindo e fazendo a leitura do teu trabalho, aí eu vejo DSR. Aí eu vejo que DSR vai entregar no final artefato ou prescrição. Então, pegando esse gancho, talvez seria legal tu fazer meia página ou uma página na introdução para deixar bem claro, né, que existe uma metodologia, existe um modelo, existe um framework, né, dentro do contexto de DSR, pode ter um artefato no final, uma prescrição, e tu optou por esse caminho, entregando um artefato, que é o KM-File e tal, tá? Então, talvez, porque como foi mencionado pelos professores da banca, e o próprio João Arthur, orientador, possivelmente tu vai publicar como um livro, um e-book, uma cartilha, enfim, isso tu vai definir ali na frente, muita gente vai ler. E também foi mencionado pelos membros da banca, tem termos, quando cai mais para o lado aí do corpo de bombeiro e tal, fica fácil para entendimento teu. Às vezes aqui para mim não é tão fácil, eu tenho que ler, reler para o Google, né? Então talvez isso não é problema nenhum, pelo contrário, né? Como eu falei, te parabenizo o documento, está muito fácil a leitura, essa parte de texto, de encadeamento de parágrafos está excelente. Então, talvez esses pequenos ajustes, né? Deixar bem claro que existe em gestão modelo, metodologia, framework, tu optou por framework, por isso, por aquilo. Dentro da DSR, existe no final que tu tem que entregar um artefato, uma prescrição, tu optou pelo artefato, por isso. Talvez assim a gente fala, né? Em outras áreas tu não precisa ser tão claro. Num trabalho científico a gente precisa ter essa clareza, tá? Para que quando o leitor veja ali, ele entenda e não tenha dúvida. Porque eu comecei a pensar, mas por que não é um modelo, uma metodologia? Ah, não, é um framework, tá. Então tá ok. Aí fui lendo, como a gente já tem um conhecimento na área, facilitou. Tá bem? Então essa fala inicial, talvez na introdução, eu acho que seria meio obrigatório de fazer isso. Tá? Eu digo isso porque em algum momento tu vai sentar com o João e com a Gertrudes, né? E vocês vão decidir. Ah, ok, pode ser, talvez não, né? Tem um lado de avaliação, um lado de contribuição minha para o teu trabalho, tá? Eu acho que se fizer isso na introdução, vai ficar legal. E talvez um gancho, porque esse tema eu costumo chamar de raro e caro, né? Porque envolve questões de meio ambiente, envolve questões, a gente discute muito hoje em gestão a sustentabilidade. A gente começa a discutir as variáveis, as correntes, e em termos de business e gestão, o desenvolvimento sustentável a gente tenta colocar em tudo, no plano de marketing, no plano de planejamento estratégico, porque a gente precisa viver, fazer business, negociar, enfim, o que for, e garantir a sobrevivência das gerações futuras, né? Esse é um princípio que a gente está trabalhando em gestão. Então, talvez esse gancho, se tu quiser fazer, eu acho que cairia bem, né? Tanto na introdução como nas considerações finais. E eu poderia avançar um pouquinho mais. Como teve agora, infelizmente, essas catástrofes de enchentes lá no Rio Grande do Sul, fazer talvez um gancho.
Por que eu te digo isso? Para dar mais relevância ainda para o teu trabalho. Né, que tu está preocupado, né, em algum momento pode acontecer algo parecido relacionado a fogo e o teu trabalho vai ser uma referência para todo o corpo de bombeiro, né, eu falo em nível nacional. Então, pensa nisso, se tu entender que tá ok, eu acho que vale a pena esse esforço, não vai ser muita coisa, tá? É como eu costumo mencionar, 3, 4 parágrafos, meia página, uma página, vai agora do teu tempo, tá bem? Mas, assim, gostei muito do teu trabalho, tá? Vou fazer alguns comentários agora, mais no sentido de contribuir. No teu problema, teu objetivo geral e os específicos, de minha parte está ok, tá? Só uma sugestão. A gente na gestão discute muito aquela questão da força do verbo. Tu usa tanto no teu problema quanto no teu objetivo geral. Apoiar, né? Como a gestão do conhecimento pode apoiar? Eu te sugiro potencializar, que eu acho que ele é mais robusto, é mais forte. Então, se tu concordar, o apoiar está ok, tá? Volto a dizer, problema, objetivo geral específico, estão ok de minha parte. Se tu pensar que vale a pena, talvez eu tiraria o apoiar, que eu considero um verbo mais fraco, e talvez o potencializar, porque realmente tu vai potencializar esse controle, essa gestão toda, né? Enfim, relacionada ao teu tema. E nos objetivos específicos também, tu usa 2 vezes o descrever. Então, substitui um deles ali, né? Descrever o manejo, descrever como os processos, um deles por apresentar, caracterizar, é um detalhezinho, né? Mas talvez fica mais... Um dos professores usou o termo, mais elegante do teu trabalho, né? Eu olho, descrever pode ser um descrever, um apresentar, um caracterizar, é mais no sentido de contribuição, tá bom? Eu vou comentar alguns detalhes, tá? Menores, mas eu acho importante falar nesse momento, que daí tu vai lembrar amanhã depois, tá? Então, os teus quadros, figuras e tabelas, tu depois dá uma conferidinha um a um, né? Como foi mencionado também, acho que o professor Marcelo falou, tem algum momento ali, tu olha a própria figura, né, tua do Camfire, né? Tem alguns textos que estão muito pequenos, né? A gente tem a opção do zoom aqui, a gente faz o zoom e resolve. Mas amanhã depois, né, quando tu pensar numa cartilha, em alguma coisa, tu sabe que alguém vai pegar esse documento, vai fazer a impressão, vai passar adiante, alguém vai dizer, bah, que legal, tal, mas eu não consigo ver, tá muito pequena essa letra. Então, só uma revisada geral, eu acho que vai deixar teu trabalho no nível máximo, né? Tá excelente, mas são detalhezinhos que a gente pode deixar claro agora, que tu vai ter que pensar, talvez ampliar um pouquinho o tamanho da fonte, né? Então, nesse sentido, acho que vai contribuir. No capítulo 13, 4, eu marquei aqui para comentar contigo ali, faz a quebra de página, né? Ele tá junto. Então, quebra de página, página nova, inicia o capítulo 3, né? Assim que encerrar o 4 da mesma forma, né? Para deixar naquele padrão de trabalho científico, metodologicamente correto. Então, muitos vão dizer, bah, mas será que 3 professores na banca, nenhum percebeu isso, né? Então, eu pensei, vou falar para ti, assim, é um detalhezinho, mas, assim, vai dando mais, eu diria, forma para o teu trabalho. Que mais que eu quis comentar contigo aqui? Uma pergunta que eu tenho para te fazer, assim, que é um dos princípios de gestão. Eu pegando esse teu framework, né, passando para alguém que seja da área do Corpo de Bombeiros, ou às vezes para algum outro profissional interessado na temática, ele facilmente conseguiria replicar e fazer, enfim, esse controle aí de manejo de fogo ser mais eficiente. Por que eu te pergunto isso? Porque, para que tu pense nisso, será que qualquer um que for ler agora, principalmente o Corpo dos Bombeiros, vai conseguir replicar e ter eficiência, né? Que esse é o objetivo do teu trabalho, né? Ter maior eficiência nesse controle todo, relacionado a fogo. Ou tu acha que talvez alguma coisa tu poderia esmiuçar melhor? Porque a gente sabe que existe esse esforço até aqui, agora tu vai ter mais um esforço, que vai ser a versão final, que é o que vale. Então, nesse sentido, tu acha agora, largando para alguém, seria fácil de replicar ou tu teria que fazer algum ajuste? Então, professor, eu acho que, de acordo com a experiência que a gente teve na avaliação e apresentando para alguns colegas, realmente não vai ser tão fácil, até porque alguns conceitos de gestão do conhecimento são novos, né? Até para mim, que estou 2 anos estudando e aprendendo, foi um pouco difícil. Eu imagino que para as organizações não seja tão fácil, mas, assim, a gente trabalhou para melhorar, para tentar deixar o máximo compreensível e aplicável, né? Mas talvez seja o caso de tentar um pouco mais, mas realmente os conceitos de gestão do conhecimento não são tão simples, né? Muito bem, eu te digo isso porque só para te repensar, né? Porque o momento que tu consolida essa apresentação, tu estrutura ela e tu foi muito bem nela, né? Ali a gente visualizou o trabalho todo, aquele documento de 161 páginas ali, tu apresentando. Então, daqui a pouco pode pensar nisso. Será que alguma coisinha aqui ou ali eu posso descrever melhor? Porque acho que é essa a ideia, né? Que alguém possa replicar, como a gente fala, né? Com as devidas adaptações, como vocês já mencionaram muito bem aí, né?
cada região e tal, mas que consiga ter maior eficiência nesse controle, enfim, de combate ao fogo, de florestas e por aí vai, tá? Outra coisa que eu queria comentar contigo aqui, eu acho que foi muito bem essa tua validação, ali é Conagif, né, e Ligabom, eu acho que isso aí dá bastante relevância, essa preocupação que tu teve aí com teus orientadores, né, por tu estar como tenente-coronel hoje, a gente sabe, também te parabenizo por isso, o quanto é difícil, né, acho que o professor Marcelo falou, tu atender todas as tuas demandas aí como tenente-coronel, que deve ser muitas, ainda ter tempo de fazer um trabalho, assim, minucioso, detalhado, como tu fez, e entregar esse resultado, tá? Então, nesse sentido aí, só para finalizar já, que eu quero reforçar aí os parabéns para ti, para os seus orientadores, né? Se tu fizer esse esforço ali, eu acho que vale a pena, nas conclusões, tu fortalecer um pouco a relevância do teu trabalho. Que daqui a pouco para ti já é habitual, é usual, mas eu acho que, eu volto a dizer, é um tema raro e caro. É meio ambiente, é desenvolvimento sustentável, é para o futuro, né, nossos filhos, netos, enfim, nesse sentido. E também vou na pegada aí que um professor comentou, acho que tu tem que fazer o doutorado, né, tem que publicar como um e-book, um livro, que vai ser uma excelente referência. De minha parte era isso, né, como eu te falei, a gente tem essa missão de avaliar um pouco e contribuir também, então espero ter ajudado e contribuído nesse sentido, e mais uma vez meus parabéns. Obrigado, Edio, pelas palavras, né? Concordo contigo que sempre há um esmero, né? A gente cuidar um pouco melhor daquilo que escreve, né? Mas tá tão concentrado ali, a gente acaba não tendo ideias diferentes, né? Mas eu concordo contigo que fortalecer a conclusão, e eu acho que uma das respostas ali da pergunta que tu fez é um modelo de capacitação adequada para poder usar o framework, né? Não dá para tu pegar não é receita de bolo assim que qualquer um possa fazer. E mesmo assim a pessoa erra o bolo, né? Então eu tenho que dar uma explicadinha, uma explicadinha, né? Um pouco mais detalhada. Talvez a ideia do livro aí possa ser um momento inicial, e como diz como eu já falei para o Heitor, a gente já falou para ele, né? De a hora de começar a aplicar, fazer uma documentação mais adequada, coisa que não existe, né? Nessa área aí. Mas dando continuidade, já que a professora Gertrudes, que é co-orientadora, está presente, vou passar a palavra aí para a professora Gertrudes. A palavra está contigo, professora. Então, boa tarde a todos aqui presentes, né? Queria agradecer à banca, em especial o Silveira, que vem dos bombeiros ali, que dá essa visão, né, mais prática da contribuição do trabalho do Heitor, professor Alexandre Bix, professor Edio. Eu só queria reforçar, Heitor, aquilo que eu já falei para ti hoje de manhã, teu trabalho, para começar assim, o que eu queria falar do Heitor, né, acho que nem todo mundo aqui sabe, acho que a grande maioria aqui são alunos também, né, é um aluno do Minter, que é um mestrado com a Segurança Pública, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, 30 alunos, tem 29 aí com todo o potencial para defender esse ano. Então, o Heitor, do meu ponto de vista, se destaca, né, é um dos alunos que se destacou bastante no ponto de vista em relação a não ter preguiça de ir para a literatura, fazer revisão, ler os artigos, buscar. Então, ele foi incansável nisso. Acho que o resultado desse trabalho é decorrente disso. Não teve medo, né, em momento algum questionou isso, ele foi, e conseguiu conciliar toda a demanda de serviço pessoal dele, profissional quanto familiar, né, e para entregar esse trabalho de mestrado que, no meu ponto de vista, ele avança bastante, né, tem uma aplicação bastante prática, embora, como todo mundo já falou, a importância agora é transformar isso num livro, né, um guia, talvez um livro, tangibilizar um pouco mais esse material, né, e eu já fiz o convite dele para ele hoje de manhã de um doutorado, né, não sei se é agora, mas não pode se esfriar muito, porque ele tem potencial de pesquisador, eu percebi nele um grande potencial como pesquisador, nessa trajetória que eu acompanhei, que nós acompanhamos ele, né, durante esses 2 anos e meio aí. Então, parabéns, Heitor, sucesso, que você leve esses conhecimentos para a prática, e que o GC vai continuar em portas abertas, tá? E vamos fazer o livro. Um guia, alguma coisa a gente tem que fazer, não pode ficar só na prateleira. Verdade. Muito bem. Bem lembrado, né? Na verdade, isso veio de uma turma de Minter, né? No tempo da pandemia, aí, um curso feito por mediação tecnológica, né? Sempre com as barreiras aí acontecendo, né? Os afazeres, né? Profissionais e domésticos, né?
O Heitor aí também teve filho nesse meio do caminho, então teve duas crias aí, né? Duas crias. Vamos para a última cria? Não, não, tem mais ainda. Que é o seu doutorado daqui a um tempo. Mas tudo bem. Pessoal, eu não sei se mais alguém quer comentar algum detalhe, que na verdade, sim, eu vou fazer o fechamento depois, mas primeiro eu queria escutar aí a banca a restrito, né? Para a gente fazer os nossos encaminhamentos. Não sei, Bartolomeu, como é que estamos de... Sim, professor, eu já vou dar o comando aqui, vocês vão ser direcionados então para uma sala temática que é deliberações banca, e assim que vocês concluírem a deliberação, é só vocês saírem da sala, vai ter um botãozinho ao lado direito da tela para vocês saírem da sala que vocês voltam automaticamente para essa sala principal. Bom? Ok, então. Falou, então. Vou dar um ok aqui, ele já vai direcionar vocês, 30 segundos. Fechou. Clique em participar. Muito bem, Heitor. Agora é só aguardar aí pensamento positivo. Momentos de tensão, né, Bartô? Pode respirar agora. Tinha que fazer, foi feito, né, Bartô? Graças a Deus. Isso, tudo certo.
O João se perdeu. Mas já ele consegue, então. Tudo certinho? Deu um probleminha lá, mas já consegui sair de lá. Bom, dando continuidade aqui, tenho que agora ler uma ata, né? Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, enquanto eu acho a ata que eu tenho que ler. Deixa eu achar a ata aqui. Acho que passar falar para o Heitor, se ele quiser falar mais agora. Exato. Não, tá. Enquanto eu acho a ata aqui, Heitor, queres comentar alguma coisa? Aproveita que agora é a hora. Deixa eu ver se eu acho. Só aproveitar aí para agradecer, né, todas as contribuições aí da banca. Com certeza eu vou levar aí para melhorar o trabalho, né, para nossa proposta final. Todos foram muito importantes e tenho certeza aí que engrandeceram bastante o trabalho aí, tudo o empenho dos senhores aí na banca, lendo o trabalho e participando aqui dessa defesa. Agradecer especialmente aí o senhor, o professor João Arthur, o professor Gertrudes, que sem os senhores aí não seria possível, né? Tanto apoio aí em relação à orientação, o tratamento aí que os senhores dispensaram para a gente aí foi fora de série. Muito obrigado aí, não só pela ajuda no trabalho, mas por serem essas pessoas maravilhosas aí que Deus abençoe vocês. E seria isso. Agradecer a todo mundo aí, o pessoal do Minter, desejar sucesso, que continue, né, essa caminhada em busca do conhecimento aí. Nunca é fácil, né, Heitor? Verdade, senhor. Nunca é fácil. Eu não tenho uma ata definitiva aqui, pessoal, porque, como vocês sabem, a gente está com greve aqui, os secretários estão com greve, a gente vai fazendo a ata também aqui dupla função, né? Então, não tenho o número da ata correto, não tenho aí os números, mas vou fazer um resumo, né, porque a gente tem que apresentar aí o conceito final, dizendo, então, Heitor, que a tua dissertação foi considerada aprovada pela banca, né? Eles pediram aí para fazer aquelas correçõezinhas ali, para aperfeiçoar, melhorar o teu trabalho, então eu vou colocar aqui que vai ser aprovada com aquelas arguições iniciais, né? Mas eu espero que você, em menos de 60 dias, faça isso, menos de 30 dias, aliás, você consiga já entregar, e eu acho que é fácil, não, você não precisa disso tudo. A gente poderia até aprovar sem alteração, né? Não sei se a banca quer modificar, mas eu deixaria aprovar com essas modificações, que vai que ter um probleminha nesse tempo, demore mais que 30 dias, né? Então, nunca se sabe, é bom deixar aí a ata registrada. Então, só considerando que a defesa foi realizada no dia 3/6, às 14 horas, e ela foi considerada aprovada, a arguição com modificações de aperfeiçoamento no nível, na versão final do trabalho apresentada à defesa de acordo com o livro de requisitos. Ou seja, você tem 60 dias para apresentar. O livro de requisitos eu vou apresentar, o livro de requisitos, na verdade, foi só apresentar aí a listagem ali de alguns símbolos que eles pediram ali para tu escrever, que tem abreviaturas e não tem a apresentação. Ali o Bis falou da normas ABNT, que faltou lá uma referência da IPO, melhorar um pouco o resumo ali e tal. Essas coisinhas que eu assinalei aqui no livro de requisitos, depois eu vou passar para todos assinarem, tá, pessoal? Aí eu não sei se o Marcel precisa assinar ou não, aí a gente vê depois, tá, Marcel? Eu acho que não precisa como membro externo, mas se for possível assinar, é sempre mais legal o documento estar assinado por todo mundo, se a gente conseguir tranquilo. Caso contrário, o orientador assina em seu nome, tá? Então é isso, Heitor. Vou dar parabéns para ti e agradecer também a presença da banca aí nessa tarde aí de segunda-feira para fazer uma defesa aí do nosso colega Heitor. Parabéns, então. Parabéns, Heitor. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Parabéns, então, pessoal. Sucesso. Estamos aí. Obrigado. Obrigado, prof. Agora eu posso chamar de Tenente Coronel? É Tenente Coronel, né, meu coronel? Tenente Coronel? Tenente Coronel, Tenente Coronel. Parabéns, Tenente. Mestre Tenente Coronel agora, né? Pois é, né? Graças a Deus. Coronel